Olá, bem-vindos à aula 2 do curso de Introdução à Mecânica Quântica. Nessa aula de hoje nós vamos tratar um revisional a respeito de probabilidades e estatística de maneira geral. Por quê? Porque probabilidades é uma condição, é uma ferramenta que faz parte da mecânica quântica. Sem trabalhar com probabilidades, você não trabalha a mecânica quântica de fato. Então, a gente precisa ter uma noção de como funciona a estatística dentro da mecânica quântica. Uma das principais coisas, se não a principal, do qual a mecânica quântica ela é desenvolvida, é a respeito da equação de onda, a equação de Schrödinger para a função de onda do elétron em torno de um núcleo. Bom, esse elétron está em torno de um núcleo descrevendo uma onda num espaço que a gente chama de orbital. Bom, o orbital nada mais é, por definição, é o local onde mais provavelmente você encontrará o elétron. Bom, essa questão provavelmente nos remete à questão estatística ligada ao comportamento quântico adotado pelo elétron. Então, a gente precisa saber como trabalhar a estatística dentro da mecânica quântica. Então, para isso, nós vamos começar com uma revisão bem de leve aqui, vendo como é que as coisas funcionam, lembrando alguns conceitos estatísticos que serão usados em demasia, se posso falar dessa maneira, serão usados aí a torto e a direito dentro da mecânica quântica, perfeito? Então, bom, de uma forma geral, as probabilidades, né? Vamos começar assim. Distribuições de probabilidade. Então, distribuição de probabilidade. Probabilidade. Probabilidades. Olha, elas podem se apresentar em duas. Probabilidades discretas e contínuas. Então vamos começar pela discreta. A probabilidade discreta, né? Então vou colocar aqui, probabilidade discreta. A probabilidade discreta, a gente pode entender como uma pergunta simples que não vai ter meio termo. Como assim, Fernando? É uma pergunta bem direta. Se você fizer uma pesquisa, se algum instituto de pesquisa for à rua e perguntar assim, qual é o número de parceiros sexuais que você tem em 6 meses? Bom, suponhamos que eu pegue 10 respostas disso aí. Algumas pessoas vão responder zero, né? Talvez mais de uma pessoa responda zero. Outras pessoas que têm uma vida sexual ativa, se é que a gente pode dizer assim, elas respondem, olha, eu tenho eu sou casado, né? Então tenho sou casada, sei lá. Então 3 pessoas responderam. Outras pessoas podem ser casadas, porém infiéis. Então elas falam, eu tenho 2 pessoas, né, com parceiros sexuais. Outras pessoas aí realmente gostam do oba-oba mesmo, não tem compromisso mesmo, são solteiras. Tem 3, uma outra pode responder que teve 4. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E outra que é bem assim pra frentex mesmo, respondeu 5. Beleza? Então tá aí, o número de parceiros sexuais, uma pesquisa realizada com 10 pessoas aí no centro da cidade, por exemplo. Se a gente for veja bem, não tem como você ter relação com uma pessoa e meia, né? Ou você tem relação com uma pessoa ou não tem, ou com duas ou não tem, são sempre pessoas inteiras, não é isso? Então a gente tem distribuições discretas a respeito, não tem como você colocar um número quebrado aí nessa brincadeira. Tá? Mas aqui, então, vamos colocar isso num gráfico, né? Então, suponhamos que eu tenha aqui um eixo aqui dedicado aos parceiros, não é isso? O número de parceiros que as pessoas responderam, então, o número de parceiros. E no eixo X aqui são as pessoas entrevistadas. Então, eu posso simplesmente virar aqui e falar, ó, aqui são os números de pessoas, né, que foram entrevistadas nisso aí. Ok? Então aqui eu tenho as pessoas. Bom, eu sei que ao longo desses números que estão aí,
Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos distribuir isso aqui. Então suponhamos que eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estou fazendo o olho aqui, mas eu acho que vai servir. Bom, quantas pessoas responderam 0? 2 pessoas. Então eu vou marcar aqui que aqui uma, duas, número de repetições aqui. 1, 0, 2, 3, 4, ok. Então eu posso ter aqui 1. Aqui eu tenho 2, eu acho que não vai passar aqui de 3, então eu acho que está ótimo. Então na hora que eu for responder isso aqui, vai acontecer o seguinte. Quantas pessoas responderam 0? 2 pessoas. Então eu vou marcar aqui, ó, 2 pessoas. Beleza. Então eu vou simplesmente marcar aqui na barra, né? Fazer uma distribuição de histogramas aqui. 2 pessoas responderam 0. Quantas pessoas responderam 1? Né? 3 pessoas. Então eu vou simplesmente marcar aqui, não é isso? 3 pessoas, tá? E 3 pessoas aqui responderam que tem apenas um parceiro, né? Quando se trata de sexo. Então, vou até colocar aqui o ponto, beleza. 2 pessoas responderam 2 pessoas. Então, eu posso simplesmente vir aqui e colocar aqui 2 pessoas aí. Tem 2 pessoas sexualmente ativas na vida delas. E depois 3 pessoas, 4 e a quinta pessoa respondeu que tem apenas um. Então tá aí. Deixa eu marcar aqui para ficar bem claro. Tá aí. A distribuição discreta dessa pesquisa, no gráfico, ela vai ter essa cara aí. Se a gente for dispor isso numa tabela, então vamos colocar aqui, suponhamos que tem aqui uma tabela onde eu tenha o valor, ou seja, o número de pessoas entrevistadas, não é isso? Está aqui. E a probabilidade delas, né, em questões sexuais, de quantos parceiros sexuais elas têm. Então vamos colocar dessa forma que talvez fique claro para a gente entender o que está ocorrendo aqui. Então, um valor igual a 0, 2 pessoas em 10, né, responderam que tem 0 parceiros, não é isso? Então, 2 no universo de 10, ok? Uma pessoa apareceu 3 vezes aí, então eu teria 3 no universo de 10. 2 pessoas teriam 2 também no universo de 10. Tá aí. E o restante aqui, uma para cada um, não é isso? Então, aqui, ó, 3, 1 décimo, 4, 1 décimo, deixa eu só esticar aqui, e 5 também 1 décimo. Deixa eu só consertar essa tabelinha aqui para ela ficar, pelo menos, para ela ficar simétrica. Então tá aí. O legal da distribuição discreta é o seguinte, na hora que você somar tudo isso aqui, ó, tá? Na hora que você fizer o total disso, isso aqui tem que dar 10 sobre 10, ok? Ou seja, tem que dar 1, beleza? Então isso aí dá a nossa noção do que é uma probabilidade discreta, uma distribuição discreta de probabilidade, beleza? Então deixa eu só subir aqui para ficar melhor no vídeo aí para vocês. Bom, já na probabilidade, na distribuição contínua, então eu vou colocar aqui agora a probabilidade contínua. Na probabilidade contínua, nós teremos o seguinte, aí eu não posso fazer uma pergunta como essa que eu fiz da questão de quantos parceiros sexuais, mas eu posso, por exemplo, fazer uma pergunta onde envolva quebrados, né, números quebrados, valores quebrados, decimais. Por exemplo, quanto tempo por dia você passa na internet? Né? Seria uma pergunta plausível para isso aí. Então, suponhamos que 10 pessoas perguntadas e elas colocaram como, ao invés daqui, né, elas colocaram como universo
de horas ou de minutos que ela passa. Vamos colocar aí, sei lá, horas, tá? Então seria, uma pessoa respondeu que ela passa 0,072 horas. Não sei como que ela chegou nesse resultado, mas ela olhando no aplicativo do celular dela lá, deu esse valor para ela. Outra pessoa respondeu que ela tem 0,117, por exemplo. Aqui, deixa eu colocar ponto aqui para não confundir com as vírgulas, né? Outra pessoa respondeu, sei lá, um número, 0,232. Outra pessoa respondeu 0,55. Para outra deu, estou chutando uns valores aqui, tá, pessoal? 0,8. Outra deu aí, sei lá, 1,1. Quantos números deram até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, preciso de mais, pelo menos 10. 1,1. Vamos aumentar mais o valor aqui. 1,74. 1,836. Tá aí. O que mais? Um mais próximo desse, porém maior. 1,888. Beleza. E para finalizar aqui, nosso décimo seria 2 alguma coisa. 2,161. Pode ser? Acho que dá. Tá? Então, eu não posso tratar isso como uma distribuição... Opa, ficou abaixo do vídeo ali. Eu não posso tratar isso como uma distribuição discreta mais, e sim como uma distribuição contínua. Por quê, Fernando? Na hora que eu colocar isso em um gráfico, então vamos colocar da mesma maneira que eu dispus aqui em um gráfico, eu vou tentar dispor aqui em um gráfico também. Mas esse gráfico, ele não vai contar um número de pessoas, por exemplo. Ele vai contar uma densidade de probabilidade. Eis a diferença. Ele vai contar exatamente uma densidade de probabilidade. Beleza? Então, se eu colocar todos esses valores aqui, ó, todos esses valores aqui na minha tabelinha, vou marcar ele lá, vou até colocar de uma cor diferente aqui, pode ser um verde. Então, aqui eu teria, por exemplo, o meu 0,072. Tá? Então, vamos colocar assim, aqui é o meu 0,072. Um pouquinho acima dele eu tenho 0,117. Então, tá aqui, ó. Aqui eu teria o meu 0,117. Depois eu teria 0,232, que vai estar também bem próximo ali, ó. 0,232. Ok? Depois eu teria 0,55, que está mais ou menos aqui, ó, 0,55. Aí eu terei o valor aí de 0,8, um pouquinho mais para cá, 0,8. Aí aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha para preto, aqui eu tenho um 1. Então aqui está o meu número 1, cheguei no 1, beleza? Uma hora, por exemplo. Depois vamos continuar, voltemos para a canetinha verde. Depois eu tenho 1,1, que está bem próximo aqui, né? 1,1. Tá aí. Depois 1,74, que está mais ou menos aqui. Mas aqui, vamos tentar dar deixar esse gráfico mais ou menos em escala, né? Então seria uma coisa mais ou menos aqui, ó. 1,74. Bem próximo dele, 0,836. Depois 1,888, tá bem próximo mesmo aqui, 1,888. Depois eu vou ter o meu número 2, vamos montar aqui, tá mais ou menos aqui, né? Tá. Aí eu vou ter 2,161. Então vamos lá, para finalizar aqui eu vou ter o meu 2,161. Tá aí. Na hora que eu fizer a distribuição de probabilidade dessa brincadeira aí, o meu gráfico ele é um exponencial decrescente dessa forma aqui, ó. Beleza? É assim que ele vai agir. Isso aqui é um gráfico exponencial E a menos x, tá, pessoal? E olha só, aqui não é número de pessoas mais, mas trata-se agora de uma densidade de probabilidade. Aqui eu posso chamar de tempo, né? Esse tempo aqui está em horas, beleza? Foi a pergunta que eu fiz. Mas o que vocês têm que ter em mente agora é que
essa densidade de probabilidade, ela faz parte da distribuição contínua. Então, ó, densidade de probabilidade. Bilidade. Essa densidade de probabilidade, que é o que eu estou chamando aqui de ρ de x, não é isso? Nossa, mas ficou terrível a minha letra aqui. Deixa eu só voltar. Então, aqui, ó, ρ de x, beleza? Ela tem que seguir as condições de existência, tá? Se ela é uma distribuição exponencial, o que que acontece? Ela é zero se o x for negativo, então que isso aí já fique bem claro, se x for menor que zero, e ela vai obedecer esse E a menos x aí, caso o x seja maior ou igual a zero, ok? Se x seja maior ou igual a zero, beleza? Que isso fique bem claro aí. O engraçado, não é o engraçado, o legal dessa distribuição de probabilidade é o seguinte, a gente não calcula ela dessa forma simples que nós fizemos aqui na discreta. A gente vai calcular ela agora através de uma integral. Então, por exemplo, se eu quiser saber nessa pesquisa aí, quantas pessoas responderam uma hora certinho, uma hora, 1,0, né? Provavelmente ninguém. Porque ninguém respondeu uma hora. Sempre respondeu 1, alguma coisa, ou então alguma coisa próxima de 1, mas porém quebrada, né? Então, a probabilidade, vamos colocar dessa forma aqui, deixa eu voltar para a canetinha preta, a probabilidade de alguém ter respondido igual a 1, por exemplo, é zero. Beleza? É difícil encontrar uma resposta adequada. Então, não dá para fazer uma soma simples, entendem agora? Por isso que tem que caber agora uma integral, uma distribuição contínua, certo? Então, para fazer essa densidade de probabilidade, né, o ideal mesmo, a probabilidade de eu ter alguma coisa num intervalo, desse intervalo de tempo de horas aqui, nesse cara aqui, ó, seria, por exemplo, um valor de x que esteja entre o intervalo A e B, né? Vamos marcar aqui um intervalo A. Pode ser aqui? Deixa eu marcar ele de azul, para ficar mais didático. Então eu tenho um intervalo A aqui, que corresponde a um valor aqui, e o intervalo B está um pouco acima aqui de 1. Pode ser aqui. Marquei um intervalo aleatório aí, tá? Então eu posso ter esse intervalo AB aí, beleza? E para eu achar esse valor, eu tenho que simplesmente fazer a integral que vai de A até B, dessa densidade de probabilidade em função do eixo x, aí no caso aí seriam as horas, tá? E da mesma maneira que nós fizemos uma soma simples aqui e chegamos em 1, ali nós temos que ter que o valor de menos infinito a mais infinito, se eu estender esse intervalo AB aí, né? Então, de uma maneira geral, eu posso simplesmente colocar que de menos infinito até mais infinito, dessa densidade de probabilidade num diferencial de x, isso aqui também tem que dar 1. Mas aí você deve estar se perguntando assim, poxa, Fernando, mas você já não colocou ali a condição que se a densidade de probabilidade obedece a uma função exponencial, não tem como eu ter menos infinito até infinito. Claro, na prática nós não vamos calcular isso, nós vamos ter que calcular de 0 para cima. Tá? Mas teoricamente, matematicamente falando, a gente tem que considerar isso aí. Então a ideia é essa, tá? A gente fazer essa densidade de probabilidade também dando 1, perfeito? Então, bora para frente. Bom, uma vez apresentadas as probabilidades discretas e contínuas, a gente tem que saber as propriedades que regem essas distribuições probabilísticas. Então vamos colocar assim, propriedades, eu estou tentando fazer minha letra o mais legível possível, das distribuições probabilísticas. Não está lá grandes coisas não, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Probabilísticas. Porque até eu pegar a maneira de escrever nessa tela, né, do tablet aqui, é um pouco complicado. Então vamos voltar nessa questão nossa aqui discreta, né? Deixa eu copiar isso aqui, porque
eu acho que isso aqui pode ser útil no exemplo que eu vou dar aqui agora. Então, vamos pensar na propriedade probabilística quando se trata de uma distribuição discreta. Vamos colocar assim, tá? Eu teria então esse cara. E na minha contínua, deixa eu copiar aqui também, para não ter coré-coré. Tá aqui, para evitar de copiar isso tudo de novo e tomar um tempo precioso do vídeo. Eu vou colocar aqui embaixo. Na verdade, eu poderia fazer uma coisa melhor, né? Deixa eu rearranjar isso aqui de uma forma mais lúdica. Eu vou só colocar aqui embaixo e você vem aqui, vem pra cá e beleza. E você aqui eu vou ter que dar uma diminuída para poder meio que fazer uma tabelinha, tá, pessoal? Então, só pra gente ter uma ideia de como que as coisas vão funcionar. Opa, problema aqui que deu bezeu aqui que eu peguei o A. Mas um pouquinho só de paciência aí, pessoal. Só pra gente poder fazer um comparativo entre as duas aqui, tá? Ó, vamos lá. Eu acho que agora deu, hein? Deu no vídeo ali mais ou menos, mas deu. Então vamos lá. Vamos na primeira regra. Como funcionam essas propriedades? A regra A, por exemplo, disso aqui, seria a questão do modo. Né? A gente agora vai usar um pouco de jargão estatístico. O que é o modo? O modo a gente pode entender como a coisa mais provável, tá? Mais provável. Como que esse modo vai funcionar? Olha, se eu pegar essa distribuição que está aqui, ó, esses caras aqui, qual é o valor mais provável na hora que eu entrevistei as pessoas? Olha, o que mais repetiu foi esse cara aqui. Não foi? Então, simplesmente eu posso virar e falar assim, ó, o meu valor mais provável aqui, tá, foi 1, quando se trata de uma distribuição discreta. E o valor mais provável na contínua, aí eu tenho que olhar para o gráfico. Né? Se eu pegar o meu gráfico aqui, eu vou copiar ele aqui, pá, e vou levar ele lá para baixo também, porque eu acho louvável para poder explicar por que eu cheguei nesse valor aqui. É lógico, eu vou dar uma reduzida nas dimensões aqui desse gráfico, para vocês entenderem o que eu vou considerar como mais provável aqui nessa brincadeira. O mais provável aqui, na verdade, vai ser esse valor aqui, ó. Aqui. Ou seja, um valor muito próximo de zero. Ou seja, onde a função tem o seu maior valor quando se trata de uma distribuição contínua. Então, sem sombra de dúvidas, para uma distribuição contínua, o valor mais provável aqui vai ser zero. Beleza? Então, em questões de modo, as propriedades para distribuição discreta e contínua vão funcionar dessa forma. Uma segunda regra agora, também usando jargões estatísticos, a mediana. Então, letra B, mediana. Bom, uma das coisas que a gente tem que estabelecer, deixar bem claro quando se trata de estatística, que mediana não é média. Tá? Mediana é uma coisa, média é outra. Inclusive, média é a próxima propriedade. A mediana, a gente pode tratar como meio certinho. Então, eu vou colocar entre aspas aqui. Ó. É o meio do dado. Ok? Do dado que você tem disponível. Então, o que seria o meio aqui certinho nessa distribuição discreta? Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Se eu pegar o meio certinho, aí eu vou só apagar esse cara aqui e vou usar uma outra cor aqui agora para poder definir esse meio. O meio é aqui, cara. Eu tenho 5 para um lado e 5 para o outro. Simples assim. Então, o que acontece? Qual é o valor que eu tenho mais provável nesse meio aí? Entre 1 e 2. E entre 1 e 2 eu tenho quem? 1,5. Beleza? Então, se eu tenho 1,5 ali, pessoal, a mediana para uma distribuição discreta, isso aqui
vai ser igual a 1,5. Bom, a distribuição discreta é bem tranquila, né, de se trabalhar. Já a distribuição contínua não é assim tão fácil. Por quê? Eu tenho que pegar a minha integral, né, de mediana e fazer. Ou seja, ela vai de menos infinito até o ponto médio do meio do dado, né? Não é o ponto médio, a mediana. Então deixa eu escrever aqui, ó, mediana. É da minha densidade de probabilidade num diferencial de x. E isso aqui tem que dar o meio do dado certinho. Beleza? Então, na hora que eu resolver isso aí, então vamos resolver essa integral. Na hora que eu resolvo de... Bom, eu sei que de menos infinito até infinito não vai rolar, porque essa distribuição ela é exponencial. Então, eu posso considerar apenas do zero até essa mediana que eu estou chamando desse m minúsculo aí. E é uma exponencial, 1 elevado a x, tá? Num diferencial de x, e isso aqui tem que dar meio. Resolvendo essa integral vai dar menos e elevado a menos x. Isso aqui no intervalo que vai de 0 a m, e isso aqui tem que ser igual a meio. Na hora que eu fizer os resultados disso, eu vou achar que 1 menos e elevado a menos m, é isso mesmo? É. 1 elevado a e a menos n, isso aqui tem que ser igual a meio. Como é que eu resolvo isso aqui? Logaritmo, né, galera? Então, logaritmo natural, porque eu estou trabalhando com número neperiano aí. Então, o meu valor de m, ele vai ser o logaritmo natural de meio, que vai dar 2. Então, veja bem, já começou a ter uma diferença. A mediana de uma distribuição contínua é o logaritmo de 2, enquanto a mediana de uma distribuição discreta é 1,5. Beleza? Então, tá aí, propriedade B feita. Propriedade C, deixa eu já passar essa quebra de página aqui. Propriedade C. Aí, bom, agora não é mediana mais, é a média. Então, vamos falar da média. A média, eu não vou simbolizar como um m minúsculo. A média, eu vou simbolizar como μ, beleza? Então, seria um μ, tá? Isso aqui, é um m diferente. E ela, na verdade, não é o meio do dado, mas ela é o valor esperado. Então, o que acontece? Essa média aqui, na verdade, é o meu valor esperado. É o valor que você tem aí para o seu μ, que você espera ter. Quando trata-se aqui de uma distribuição discreta, desse camarada aqui, como é que eu vou trabalhar esse valor esperado? Bom, aí eu tenho que pegar, eu vou inclusive copiar aqui, porque eu vou precisar disso, então deixa eu só apagar isso aqui, e eu vou copiar esse camarada aqui, porque se faz necessário para o cálculo que eu vou fazer lá embaixo. Senão eu tenho que voltar aqui em cima toda hora. Então, vou colocar aqui, tá aí. Minha distribuição discreta é essa aí. Como é que eu vou trabalhar a minha média nele? A média, por definição estatística, ela é calculada discretamente como um somatório que vai de um número i num x, numa amostra, num espaço amostral x de i, beleza? Numa probabilidade, veja bem, numa probabilidade que vai de um x, deixa eu só desmanchar isso aqui, numa probabilidade que vai de um x até que seja maior que esse x inicial. Ou seja, eu tenho distribuições entre pontos, o ponto que eu tenho menos o logo atrás, o anterior ao meu ponto, para eu poder fazer esse valor. Bom, na prática, é eu pegar esses valores que estão aqui, ó, e distribuir eles da seguinte forma. Seria esse μ algo como isso aqui, ó. Seria 0, que é o primeiro valor que está aqui, não é isso? 0, que multiplica. Quantas vezes o 0 apareceu? 2 vezes em 10. Ok, a probabilidade está aí. Somado, agora o próximo da lista vai ser 1. Quantas vezes 1 apareceu? Olha, 1, ele apareceu 3 vezes em 10. Bom, o próximo número vai ser 2. O 2 apareceu 2 vezes em 10. 2 que multiplica 2 vezes em 10.
e por aí vai. Aí depois vem o 3, uma vez em 10. Então vamos colocar aqui 3 que multiplica uma vez em 10, mais 4 que multiplica uma vez em 10, mais 5 que multiplica uma vez em 10. Na hora que eu fizer essa soma aí, eu já fiz na minha calculadora aqui, eu vou achar 1,9. Esse é o valor esperado numa distribuição discreta. Já na distribuição contínua, né, a gente não pode agir dessa forma. A distribuição contínua nós temos que obedecer essa integral, né? A integral que caracteriza a distribuição contínua, que é essas aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos fazer isso. Então tá aqui, opa, na minha distribuição contínua, deixa eu só copiar o valor ali também para ficar pelo menos organizada a nossa vida aqui, né? Então vou só copiar isso aqui e vou levar lá para baixo. Então tá aqui, ó. Cola. Ótimo, tá ótimo. Deixa eu só abrir aqui de forma que fique visível aí para vocês. Perdão pelo tempo perdido, mas é só para deixar a coisa mais didática. Então, na hora que eu for calcular essa média para a distribuição contínua, deixa eu só passar um traço aqui. Opa! Passar um traço aqui achurado mesmo, só para separar. Na hora que eu fizer essa média aqui, essa média será a integral que vai de menos infinito até infinito de x na densidade de probabilidade de x, ok? E isso aqui, como se trata de uma distribuição que vai obedecer a um número exponencial, então eu não posso trabalhar de menos infinito a mais infinito. Então, dessa maneira, eu terei que trabalhar de 0 até infinito, beleza? De x que multiplica e elevado a menos x dx. Bom, vamos resolver essa integral aí agora. Para resolver essa integral, a gente vai recorrer à integração por partes, né? Então, seria de bom tom eu colocar aqui, bem do ladinho aqui, vamos ver se cabe, u seria igual a x, ok? E dv seria igual a e elevado a menos x dx. Bom, na hora que eu diferenciar uma e integrar a outra, eu vou ter du igual a dx, perfeito? E a integral ali de dv vai nos dar v igual a menos e elevado a menos x, perfeito? Bom, agora eu posso resolver aqui a minha integral. Vamos lá. Na hora que eu resolver, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. Vai dar aqui menos x vezes v menos integral de v du, não é isso? Então, menos x é elevado a menos x, certo? Beleza? Isso aqui tem que ir no intervalo de 0 até infinito, só para já deixar claro. Menos integral de v du, que vai ser a integral de menos x, então eu já vou trocar esse sinal aqui para mais, e elevado a menos x, e du é igual a dx, então aqui vai virar dx de qualquer maneira. Bom, não é preciso ser um gênio da matemática para sacar que esse cara aqui, ó, vai dar zero, né? Ele vai desaparecer completamente, vai sobrar só o outro lado. E o outro lado, essa integral aí vai dar 1, né? Então, o resultado da média numa distribuição contínua é igual a 1, enquanto na distribuição discreta foi igual a 1,9. Perfeito? Bom, mas eu não estou satisfeito ainda com esse negócio da média não, porque a média ela costuma gerar um pouco de confusão na cabeça. Então vamos só para tirar a teima, só para a gente estabelecer aqui como é que essa média funciona. Vamos colocar o valor esperado de uma função qualquer, porque aí eu coloquei só um valor de x. Mas e se esse x não for um valor, for uma função? Tá, vamos fazer isso. Então, vamos colocar assim um subitem aí dessa propriedade. Então, seria um C1, por exemplo. O valor esperado de uma função. Valor esperado de uma função de f de x, né? Vamos colocar assim,
de f de x. Beleza? Vamos falar que esse f de x pode ser, sei lá, x ao quadrado, que é uma coisa bastante recorrente. Então, vou colocar f de x igual a x2. Beleza? Bom, lógico, eu vou tratar disso continuamente e discretamente. Vamos começar com discreto, que parece ser a maneira mais fácil. Então, esse valor esperado, que eu vou simplesmente agora colocar isso aqui, desse f, esse f de x aí, beleza? Esse valor esperado, ele vai obedecer essa equação aqui, ó, de i numa função f de xi, beleza? Que multiplica a probabilidade de x igual a xi. Não é isso que reza essa equação? Bom, então vamos fazer isso, né? Com esses valores que a gente consegue ali nessa distribuição aqui que nós já temos aqui pré-definida. Então, utilizando aqueles mesmos valores ali, eu vou achar que esse valor esperado de f, quando trata-se de uma função, é 0 elevado ao quadrado. Agora eu repetir aquele negócio ali, que aparece 2 vezes em 10, mais 1 elevado ao quadrado, que aparece 3 vezes em 10, mais 2 elevado ao quadrado, que aparece 2 vezes em 10, mais, aí vou continuar aqui embaixo, 3 elevado ao quadrado, que aparece uma vez em 10, mais 4 elevado ao quadrado, que aparece uma vez em 10, mais, fechando, 5 elevado ao quadrado, que aparece uma vez em 10. Tá aí. Bom, na hora que eu fizer essa conta aí, esse f, na verdade, ele vai ser em torno de 6,1. Beleza. É importante lembrar que esse f de x é x ao quadrado, tá, pessoal? Então, eu poderia estar muito bem escrevendo dessa forma aqui, ó, 6,1. Tranquilo? Da mesma maneira, eu vou agora pensar para a distribuição contínua. Eu acho que eu vou fazer abaixo, tá, pessoal? Para não tumultuar aqui. Então, eu vou tentar fazer aqui abaixo. Então, para a distribuição contínua, né, nesses valores doidões aí, eu vou ter que simplesmente colocar a fórmula que nos compete. Então, na distribuição, deixa eu só escrever aqui, contínua, eu teria o valor esperado do meu f, da minha função, como sendo a integral que vai de menos infinito até infinito, desse f de x, que está aqui, que multiplica a densidade de probabilidade no intervalo diferencial de x. Bom, vamos resolver aí essa danada. Eu sei que o f de x é x ao quadrado, né? Então, só colocando aqui, ó, esse x, a partir de agora eu já vou colocar x ao quadrado, tá, pessoal? Esse x ao quadrado e o valor esperado de x ao quadrado será uma integral que vai de 0 até infinito apenas, porque trata-se de uma exponencial, de x ao quadrado que multiplica e elevado a menos x. Isso aqui é um diferencial de x. E bora resolver aí por partes novamente, que eu acho mais adequado. Bom, você pode resolver aí, pode usar o Wolfram Alpha, você pode usar uma tabela de integral, né? Você pode fazer o que você achar mais conveniente. Isso para aí tá ok, tá? Mas, bom, eu vou resolver aqui pela integração por partes, tá? Então, por partes, eu teria aqui u como sendo o x2 e o meu dv como sendo e elevado a menos x dx. Na hora que eu diferenciar um e integrar o outro, eu terei du é igual a 2x dx, ok? 2x dx. E o meu v, na hora que eu integrar aqui, vai ser menos e elevado a menos x. Perfeito. Vamos fazer agora u vezes v menos v du, menos integral de v du. Isso aqui vai nos resultar, deixa eu trocar a cor da canetinha aqui, isso vai nos resultar em algo, bom, x2, valor esperado, será menos x2 vezes e elevado a menos x, ok? É u vezes v. Isso aqui que vai de 0 até infinito. Bom, vocês já vão ver que esse camarada aqui vai sumir para zero também, né? Da mesma maneira que foi na integral anterior. Que soma
deixa eu colocar mais embaixo aqui, que som, deixa eu colocar mais embaixo não, porque senão esse negócio vai ficar com uma estética horrorosa, eu sou meio chato com relação a isso. Então deixa eu só voltar aqui para ficar mais adequado. A integral de VDU, ou seja, vai ser a integral de 0 até infinito de 2x dx, ok? Que multiplica aqui e elevado a x, a menos x, não é isso? É exatamente isso, né? Então, bom, isso aqui já acho que está mais fácil. A gente pode reorganizar essa integral aí da seguinte maneira, né? Eu ponho esse 2 para fora da integral aqui e vai virar de 0 até infinito de x elevado a menos x dx. Pô, mas eu acho que eu já resolvi essa integral. Resolvi, tá aqui. É esse cara aqui. Não é isso? É essa integral aqui. Bom, se é essa integral aí, eu sei que esse resultado aí vai dar 1. Então, esse cara aqui, na verdade, vai dar 1, né? 2 que multiplica 1, ou seja, vai dar 2. Tá aí. Então, na hora que eu colocar uma função, o valor esperado para x2 na distribuição discreta foi esse, e na distribuição contínua foi esse. Perfeito? Então, tá aí. Essas são as propriedades, digamos assim, das distribuições discretas e contínuas. O próximo passo agora, que nós vamos trabalhar, são também dentro dos jargões estatísticos, são as chamadas, a chamada variância e o desvio padrão. Então vamos colocar assim. Deixa eu colocar aqui variância e desvio padrão. Essa aula, claro, está mais longa do que a anterior e geralmente essas aulas terão esse tempo, tá? Porque eu também não posso correr com a explicação, tá, pessoal? Então aqui já é a gente colocando a mão na massa para poder encarar a mecânica quântica de fato, tá? Essas duas primeiras aulas, elas são mais assim maçantes em termos de revisão, né? São aulas revisionais, na verdade. Mas a gente precisa ter essa base para poder entender o que vem pela frente. Tá? Então, vocês me perdoem aí, mas não tem outra maneira da gente aprender mecânica quântica. Bom, variância e desvio padrão. O que a gente tem a dizer a respeito disso? Bom, pelas formas de distribuição que a gente tem, vamos pegar uma distribuição contínua, né? Porque ela já se mostrou ser a distribuição mais trabalhosa, né? Então vamos pegar aqui um gráfico de densidade de probabilidade, que está aí, né? E vamos pegar aqui um valor x aí qualquer, numa distribuição qualquer. Então, deixa eu só colocar aqui. Nossa, mas hoje está danado. Vamos lá, só para sair um eixo aqui bonitinho. Isso, aqui vai ser o nosso eixo x. Então vamos colocar algumas distribuições que podem, por exemplo, na verdade eu vou colocar as formas como as distribuições aparecem, tá? Uma que geralmente vai aparecer, principalmente na hora que a gente estiver trabalhando com delta de Dirac, é uma distribuição mais ou menos assim, bem estreita, tá? Então ela é uma coisa assim, bem estreitosa mesmo, beleza? Então essa aqui é uma distribuição estreita. Vai aparecer muito na notação de Dirac, né? na distribuição de Dirac. Uma outra, bom, ao contrário da estreita, pode aparecer uma ampla, né? Então, eu posso ter uma coisa mais ou menos, assim, bem ampla mesmo, mais gorducha aí, porém mais baixa, não tem esse pico, né? Mas aqui eu tenho uma distribuição mais ampla, digamos assim. Eu posso ter também umas distribuições que não sejam tão, assim, certinhas como essa, né? Eu posso ter uma distribuições com mais de um pico, por exemplo. Então eu teria uma distribuição com 2 picos, algo assim mais ou menos. Ó. Isso aqui eu costumo chamar de distribuição bimodal, ou multimodal, ou enfim. Mas essa aqui, como tem 2 picos, eu vou chamar de bimodal. Tá aí. Que mais? E eu tenho a distribuição que é uma vedete também dentro da estatística, que ela é disforme, assim, né? Então, ela teria um pico grande. Opa!
ela teria um pico bem grande. Aqui assim, depois ela tem uma queda vertiginosa, assim. Essa aqui seria uma distribuição enviesada, né? Enviesada. Essa enviesada, a gente conhece, já é velha conhecida nossa na estatística, é a distribuição de Poisson, né? Então, ela sempre aparece dessa forma enviesada. O que é importante você observar nessas formas de distribuição aqui é o seguinte, que a largura, digamos assim, o tanto que ela cobre esse eixo X aqui, deixa eu só trocar a cor da canetinha aqui, o tanto que ela cobre esse eixo X aqui, ó, que eu estou chamando de largura da distribuição, o tanto que ela está ampla, né? Ela está associada à incerteza da posição, no caso aí desse valor de x aí. Quanto mais largo, maior a incerteza, que é o que está ocorrendo aí. Beleza? Então, pode ser, por exemplo, a posição de um elétron, né? Quando você está trabalhando lá com o princípio da incerteza de Heisenberg, do momento em relação à posição. Então, esse aqui poderia ser o momento, esse aqui poderia ser o momento, né? E esse aqui poderia ser a minha posição. Então, eu tenho aqui a minha incerteza do momento e a incerteza da posição, certo? E quanto mais larga, maior a minha incerteza da posição, beleza? Então, que isso fique bem claro para a gente trabalhar aí dentro da minha distribuição, né, da minha variância e da minha distribuição. Mas, enfim, eu preciso dar uma definição mais formalizada da variância nesse quesito aí. Então vamos trabalhar com a variância nisso aí. O que seria a variância? Deixa eu passar essa quebra de página. A variância, de fato, a variância, se eu pegar um gráfico aqui, vamos pegar um gráfico simples. Então, deixa eu desenhar um outro gráfico aqui mais fácil da gente observar, que não seja aquele tumulto do gráfico anterior. Então, só para ilustrar aqui o que vai acontecer. É um gráfico comum, uma distribuição, pode ser uma distribuição gaussiana mesmo, né? Não tem muito perhaps nisso aqui não. Essa distribuição gaussiana, nós temos o valor aqui de x, que é o valor esperado dele, mais ou menos aí no pico dessa gaussiana, certo? Mas eu quero saber qual é a variância. Por exemplo, eu vou pegar um valor aleatório aqui, eu quero saber um valor x aqui que esteja acima. Eu sei que esse x, na verdade, é uma variação aqui, então deixa eu só colocar isso aqui, ó. É uma variação desse ponto aqui, ó. Eu vou chamar isso de ΔX, beleza? É a minha variância, certo? Bom, você batendo o olho nesse gráfico aí, eu posso já de cara assumir que esse ΔX, ele é o valor de x menos o valor esperado de x, perfeito? Batendo o olho na figura, eu posso simplesmente, geometricamente, né, analiticamente, fazer essa associação. Mas quanto vale, aí agora que mora o perigo, quanto vale o valor esperado de ΔX? Veja bem, não é o valor esperado de x, é o valor esperado de ΔX. Quanto que isso vale? Eis a questão. Ou seja, eu posso ter esse ΔX tanto para a direita desse valor esperado aqui, conforme eu coloquei na figura, como eu posso ter aqui também para a esquerda. Não é isso? Eu posso ter também aqui um menos ΔX. Então ele pode assumir valores positivos ou negativos, beleza? Só que o negócio é o seguinte, na hora que eu somar o positivo com o negativo vai dar zero, não é isso? Mas o que na nossa cabeça vai fazer um sentido estatístico, mas se a gente tiver só interessado nessa parte de azul aí, nesse ΔX que está à direita do valor esperado de x aí nessa gaussiana, nós temos que mudar a estratégia para calcular isso aí, tá legal? E, bom, isso pode ser um pouquinho complicado, cara, em termos estatísticos. Mas a gente, né, na física gosta de uma coisa trabalhosa, não é isso? Mas aquilo que é trabalhoso e pouco útil, a gente simplesmente já transforma de uma maneira que seja mais
pragmático, digamos assim, para nós, né, na física, principalmente na questão da quântica. Então, não vale a pena a gente aprofundar estatisticamente demais em ferramentas matemáticas para isso, sendo que ela não vai ser tão útil assim dentro da nossa mecânica quântica. Então, vamos fazer o seguinte, essa variância, na verdade, que essa variância de x aí, a gente coloca ela da seguinte maneira. Então, deixa eu colocar aqui, mudar a cor da cor. Então, vamos colocar assim, ó, dessa maneira, a gente coloca o seguinte. Se eu quiser saber o valor esperado de ΔX ao quadrado, isso aqui é o que a gente chama de sigma ao quadrado, que é a variância. Isso nada mais é do que a variância. Por que eu elevei isso ao quadrado? Porque essa variância é o que nos interessa dentro da mecânica quântica. Então, se eu assumir que essa variância ela é o sigma ao quadrado, dentro dessa disposição gráfica que nós colocamos aí, eu posso, por exemplo, pensar nela tanto discretamente quanto continuamente de uma maneira bem mais prática, bem mais tranquila. Quer ver um exemplo? Então, olha só. O exemplo inicial que eu vou dar disso aqui é o seguinte. Então, exemplo. Suponhamos que eu tenho uma distribuição discreta. Então, vou colocar aqui, ó, discreta. Diferente daquela lá de cima, tá? Uma coisa bem simples, assim. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? Depois, eu tô vendo que tá de 1 para 2 é uma unidade, de 2 para 3 é uma unidade. Mas eu posso também fazer uma distribuição discreta um pouco mais larga. Eu posso ter, por exemplo, 0, 2 e 4. Veja bem, de 0 para 2, 2 unidades. De 2 para 4, 2 unidades. Eu coloquei uma distribuição mais espaçada. Beleza? Na hora que eu fizer o valor esperado de x aqui, eu vou encontrar 2. Beleza? E aqui, não, por conseguinte, aqui também. Aqui também será 2. Beleza? Mas como assim? Bom, prestem atenção no que eu vou fazer aqui. Se eu simplesmente colocar aqui o meu ΔX como sendo o x elevado ao quadrado disso aí, esse espaçamento aqui de 1 em 1, então deixa eu só trocar a cor aqui da canetinha, eu vou colocar um roxinho aqui. Aqui tem um 1, aqui tem um 1. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, beleza? Então, nesse espaçamento aí de 1 em 1, para essa primeira distribuição aí em cima, a mais curta, eu teria o meu ΔX que vai de menos 1 para a direita, de 2 para lá, né? 2 para a esquerda. Então, eu estou pensando só daqui para cá, tá, pessoal? Deixa eu trocar a cor disso aqui também, deixa eu botar... Pode ser o laranja mesmo, porque eu estou olhando aqui para a esquerda, né? Então, estou olhando esse cara aqui. Aqui também vai ser para a esquerda. E aqui eu vou botar de azul, tá, pessoal? Para manter ali o que nós fizemos no gráfico de cima. Então, aqui vai ser azul. Só para exemplificar. Quando eu pegar essa parte laranja aqui, tá, para dar uma olhada, na hora que eu fizer o ΔX dela, eu vou ter para a esquerda um valor negativo. Então, vai ser 1. Beleza? Então, eu terei 1. Aqui o 2 ali virou o meu ponto de referência, 0. E para a direita, que é essa parte de azul, eu terei mais 1. Tranquilo? Na hora que eu fizer o ΔX ao quadrado, eu vou ter 1 aqui, 0 aqui e 1 aqui também. Ótimo. Se eu fizer agora para de baixo, que é uma distribuição mais ampla, eu vou ter o ΔX aqui, primeiro. Para a parte de laranja, para cá, eu terei menos 2, porque eu estou indo para a esquerda, menos 2, ok? O 2 ali é o meu 0, e para chegar no 4 eu terei que caminhar mais 2, certo? Beleza, na hora que eu elevar esse cara aqui ao quadrado também, eu terei 4, 0 e 4. Na hora que eu fizer o valor esperado para cada um deles, eu vou trocar a cor da canetinha, eu vou para um roxinho aqui agora. Na hora que eu fizer o valor esperado para cada um, se eu fizer o ΔX2 aqui, valor esperado para ele, eu vou achar isso aqui em torno aí de 2/3. Beleza? Enquanto aqui, eu terei
o delta x2 em torno aí de 8/3. Certo? Por quê? Porque eu estou fazendo a minha variância. Então veja as diferenças que aconteceu aí quando você aumenta o espaçamento. Então, isso aí dá uma diferença brutal, cara. E não é a maneira mais simples de se resolver isso. Então, a maneira mais fácil, só para contextualizar, que não vale a pena a gente ficar fazendo esses cálculozinhos. A maneira mais fácil para a gente resolver essa questão é calcular a variância. Então, a maneira mais fácil, mais simples mesmo, já que isso aí se torna extremamente inconveniente calcular dessa forma, seria a gente calcular a variância como uma forma bem pragmática. E essa forma pragmática vai ser isso, ó, variância, vamos colocar aqui, a variância vai ser o nosso sigma ao quadrado, que é simplesmente o valor esperado, deixa eu só colocar um igual aqui, o valor esperado de x ao quadrado, menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. Tem essa sutileza. A equação para a variância que nós vamos trabalhar, principalmente na nossa mecânica quântica, vai ser essa daqui, beleza? Bom, posso dar uma prova, se você quiser. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo discreto aí em cima, né? Vamos pegar um exemplo contínuo agora. Então, vamos fazer uma prova contínua. Prova. Vamos pegar uma distribuição contínua e essa variância vai ser sigma ao quadrado, que é igual ao meu delta x ao quadrado, que nada mais, nada menos será, já que eu estou trabalhando com uma contínua, de menos infinito até mais infinito, desse delta x2 vezes a distribuição de probabilidade num diferencial de x. Beleza? Bom, vamos resolver essa integral? Resolvendo essa integral, então, já menos infinito até infinito. Calma, calma. Ah, mas tem que ser de zero. Calma. Vamos resolver primeiro a parada aqui. Vai ser igual, vamos destrinchar isso aí. Já que aqui esse delta x2 aí é o meu sigma, então eu posso colocar x menos valor esperado de x, isso aqui tudo elevado ao quadrado, vezes o meu ρ de x dx, o que nos leva a integral de menos infinito até infinito de x2, só dando uma desembolada naquilo ali, 2x, desembolando o binômio, tá, pessoal? Mais x ao quadrado aqui, é isso mesmo? Perfeito. Isso aqui que multiplica ρ de x, não é isso? Dx. Ótimo. Dando continuidade. Aqui a integral vai de menos infinito, repetindo, de x2, ρ de x, agora eu estou só separando aqui essas variáveis, porque eu acho que vai ficar mais fácil de eu enxergar dessa forma. Aqui eu terei integral de menos infinito até infinito, deixa eu ver o que sobra ali, 2x que multiplica o valor esperado de x, ρ de x dx, mais a integral que vai de menos infinito até infinito, de x ao quadrado, que é o que sobrou lá, ρ de x dx. Ou seja, eu abri a integral, né? Na verdade. Olha, algumas coisas aqui já são fáceis de reconhecer. Prestem atenção nisso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse cara nós resolvemos ele aqui em cima. Acho que, se não me engano, foi o exemplo C1. Exatamente. Né? Esse exemplo C1 para distribuição contínua, exatamente essa forma aí, ó. Olha ela aí. Isso aí, né, é o meu valor x2. Olha aí para você ver. Essa integral, ela é o valor de x2, perfeito? Então, isso aqui é o valor esperado de x ao quadrado. Então, já vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui é o valor esperado de x ao quadrado. Tá lá. Menos. Bom, esse 2 aqui, esse cara aqui pode ir para fora da integral. E outra cara que pode passear fora da integral é esse cara aqui. Por quê? Porque esse cara não é uma variável, ele é uma constante.
Esse é o valor esperado. Se eu colocar na minha função aqui, ele é um número. Tá? Ele então pode ser considerado uma constante, pode ir para fora da integral também. Então, na verdade, o que sobra aqui é 2 que multiplica esse valor esperado de x, vamos colocar aqui. O que vai sobrar ali é a integral de ρ de x dx, que isso também é o valor esperado de x. Olha aí que bacana, olha que legal. Né? E aqui, resolvendo essa parada aqui, isso aqui vai dar... isso aqui é um valor também, né? Isso é um valor esperado, né? É um valor numérico, pode ir para fora da integral. E uma vez que ele vai para fora da integral, sobra a integral de ρ de x dx, que dá 1. Então aqui só sobra esse... Opa, deixa eu só trocar a cor da canetinha. Aqui só sobra então o meu x ao quadrado. Ótimo. Então, trocando em miúdos, né, vai virar x2 menos 2 vezes x ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, na hora que eu fizer essa conta aí dificílima, nós vamos chegar que o meu sigma ao quadrado, ele vai ser x ao quadrado menos o valor esperado de x, isso tudo aqui ao quadrado. Pronto, tá aí, provado. Ou seja, não criemos cânico. É assim que a gente vai resolver as questões estatísticas no concernente à mecânica quântica doravante, beleza? Bom, a aula de hoje já ficou para lá de longa, né? Então eu vou terminar essa aula por aqui e até a terceira aula. Terceira aula nós vamos tratar de normalização. Até lá.